Pai do Senhor, meus irmãos, uma boa noite a todos vocês. E aqui vai um abraço especial a todos os membros da PIB do Parque, todos os membros da Primeira Igreja Batista em Parque Alvorada. Então um abraço especial a vocês. E eu já quero convidá-los a abrirem a Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 23 ao 25. Essa parte aqui é muito importante porque é uma parte que vai falar da força da palavra do Senhor, que vai nos encorajar, nos encoraja porque a gente descobre que existe algo que é sim poderoso, que é algo que está além da gente, além das nossas forças, mas que não perde para nada, que é algo de fato que tem todo o poder. Então é um texto que vai exaltar a palavra do Senhor, que vai mostrar que a palavra do Senhor é uma palavra viva, é uma palavra que permanece, que dura para sempre. Então é uma palavra também que ela é violenta, e ela precisa ser violenta, porque se a palavra do Senhor ela não fosse violenta, ela não conseguiria converter homens, ela não conseguiria salvar o pior dos pecadores, o mais vil dos pecadores. Então ela precisa sim da violência. A palavra de Deus ela é suave no sentido de que ela consola o nosso coração, ela é suave no sentido de ela ser um bálsamo para a nossa alma, mas se a palavra de Deus fosse só suave, ela não teria essa força, esse poder de quebrar uma rocha, de quebrar um coração de pedra, como eram os nossos corações e como tem sido o coração de muitas pessoas. Então a palavra do Senhor ela é bálsamo para consolar a alma aflita do Filho de Deus, do cristão, mas na verdade ela também é violência para quebrar o coração do ímpio. Então ela tem esse poder e isso nos dá confiança. Entender a palavra do Senhor como algo que não perde para nada, como algo que tem violência suficiente para destruir uma rocha, para destruir um coração de pedra, para destruir os obstáculos, para vencer os nossos inimigos. Isso é consolador. Então Pedro apresenta aqui a palavra de Deus como algo realmente poderoso. Então vamos meditar nesse texto. Eu espero que as nossas almas sejam edificadas por meio dessa palavra e que a nossa confiança aumente, que a nossa confiança em Deus aumente, sabendo que a palavra de Deus ela pode sim fazer o impossível na nossa vida, no nosso coração, na vida daqueles que a gente ama. Então a palavra de Deus ela é poderosa. Então vamos meditar. Olha o que o verso 3 diz, verso 23, tá? O verso 23 ao verso 25. Olha o que diz a palavra. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Depois de Pedro falar, meus irmãos, que a gente deve amar os irmãos de todo o coração, um amor não fingido, depois dele falar isso, ele vem no verso 23 dizendo vocês foram regenerados, ou seja, o amor ele faz parte do coração do regenerado. O amor ao próximo, esse amor fraternal que existe entre os cristãos é um amor que se dá pelo Espírito, um amor da regeneração. A gente ama a família de Deus. É claro que o nosso amor ele é imperfeito, mas aquele que foi regenerado por Deus, ele ama. Uma das evidências da sua regeneração é que você ama a Deus, você ama os seus irmãos. E eu não quero aqui dizer que você ama Deus de maneira perfeita, porque não é perfeito. A gente ainda tem o pecado nos nossos corações, A gente ainda tem essa luta, A gente ainda não foi glorificado, Então a gente foi regenerado, mas ainda não glorificado. Então o amor, ele evidencia essa regeneração. Os regenerados agem como Abel, eles não agem como Caim. Então o regenerado ele ama o irmão, ele ama a Deus. Então depois de Pedro falar do amor fraternal, ele apresenta essa verdade. Vocês foram regenerados. Então a regeneração ela é a vida de Deus na alma do homem. A regeneração é algo incrível, é algo poderoso, é algo que só Deus pode fazer na alma humana.
Tem coisas que hoje você pensa, tem coisas que você faz hoje, porque a vida de Deus foi colocada em você. Né? Então isso é algo extraordinário, é algo grandioso demais para a gente. Para a gente entender, é algo majestoso que Deus fez por nós. Ele colocou a vida dele na nossa alma, ele cravou a vida dele em nós. Então isso é regeneração. O Evangelho de João trata a regeneração como um novo nascimento. É como se você tivesse nascido de novo, é como se você tivesse surgido de novo. Você foi recriado, entende? Deus ele pegou a gente que estava no mundo vil, no mundo caótico, ele pega a gente por meio da palavra, ele transforma a gente, ele coloca a vida dele em nós. Então, Pedro, de alguma forma, ele exalta a igreja ali, ele exalta os irmãos, porque ele tem a certeza de que aqueles irmãos foram regenerados. Então, o maior elogio que a gente pode ter é de Deus chegar para nós e dizer, vocês foram regenerados. O maior elogio que a gente pode ter, né? Você foi regenerado. Você tem uma nova vida. Isso é uma das melhores coisas que Deus poderia dizer a mim. É Deus chegar, me pegar pelo braço e dizer, você nasceu de novo. Você tem uma nova vida. A minha vida foi colocada na sua alma. Isso seria uma das melhores coisas que Deus poderia falar para nós. E é o que Pedro fala para a igreja. Vocês foram regenerados. E agora Pedro vai dizer a origem dessa regeneração. Pedro vai falar agora de onde veio essa regeneração. Então ele diz, vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus viva e permanente. Ele usa aqui a figura da semente, né? A semente na agricultura é algo que perece, né? A gente joga lá, a semente, ela morre, ela dá o fruto depois também passa, o fruto também perece. Só que o Pedro está dizendo aqui é que a gente foi regenerado por uma semente que não pode perecer. É o que ele chama de semente imperecível. A ideia aqui é uma ideia muito bonita, né? É a ideia de que nós nascemos da palavra de Deus. Nós surgimos da palavra de Deus. Assim como o fruto, ele nasce da semente, né? Ele brota da semente, ele surge da semente. Nós surgimos da palavra de Deus. A palavra de Deus foi jogada e a gente brota dela, a gente surge dela. E o nome disso é regeneração. O nome disso é nova vida, é novo nascimento. Então, essa figura da semente é muito bonita. Porque se a gente surgiu de uma semente imperecível, logo a gente também não vai perecer. Porque o fundamento é eterno, o fundamento é vivo, o fundamento vive para sempre. Então isso é uma ideia encorajadora, porque a gente surgiu de algo eterno. É por isso que eu não acredito numa vida quase eterna, né, para aqueles que foram salvos. Eu acredito na vida eterna. Se ela é eterna, ela não acaba. Então, se você realmente foi salvo por Deus, se você foi salvo pela palavra, se você realmente foi regenerado, você não pode cair, você não pode perder a salvação, você não pode voltar a morrer. Porque se você volta a morrer espiritualmente, você não teve a vida eterna. Né? Porque se você morreu de novo, depois de ter nascido, né, em Deus, você não teve a vida eterna. É como eu vi um homem uma vez dizer, como pode a vida eterna acabar? Então, ele não acreditava que uma pessoa ganhava e recebia a vida eterna de Deus e depois perdia essa vida eterna. Então, se ele perdeu, não era eterno. Foi eterno enquanto durou, então, né? Só que não é o que a palavra de Deus apresenta. A palavra de Deus apresenta aqui a semente imperecível. O fruto dessa semente também é imperecível porque o fundamento é eterno, né? Então, a boa notícia para você que nasceu de novo é que você nasceu de um fruto, você nasceu de uma semente que não acaba. Você é filho da palavra, você surgiu da palavra de Deus que é eterna.
né? E você que está ouvindo esse vídeo aqui e não se converteu a Cristo, você que está ouvindo essa pregação, né? E não tem a vida ainda em Cristo, não foi entregue nas mãos de Cristo, não se entregou a Cristo, né? Saiba que a palavra de Deus, ela é poderosa para quebrar o seu coração, ela é poderosa para fazer você ter vida em abundância, uma vida eterna, né? Então, essa é uma boa notícia, de que aqueles que são filhos de Deus, na verdade, são filhos do ser eterno. São filhos do eterno. A palavra de Deus, ela é vida. A palavra de Deus, ela é vida, ela não acaba. Então, aquele que sai do fruto imperecível é também imperecível e não pode mais morrer espiritualmente. Tá? Então, a regeneração é algo muito bonito, a regeneração é algo maravilhoso. Então, a gente precisa pregar isso, a gente precisa pregar que aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão vivos em Deus, nunca morrerão, nunca perderão essa vida. Porque, como Cristo bem disse, essa vida é uma vida eterna. Então, aqui Pedro ele usa essa figura da semente, mas ele usa o termo semente imperecível, que não passa, que não acaba, que não perece, né? Ele fala, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. No verso 24 ele diz, pois toda a humanidade é como a relva. Olha só o contraste da palavra de Deus com toda a humanidade. Aqui, a humanidade é no geral, né? A humanidade caída, aqueles que nasceram de novo, agora eles estão em Deus, tá? Eles estão na palavra de Deus que é eterna. É por isso que eu precisei frisar isso, né? Que nós somos filhos da palavra, que nós surgimos da palavra, tá? Mas a humanidade mesmo, no geral, é como a relva. E o texto continua, né? Toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aqui é a figura da relva e sua flor, né? Que é algo bonito. Né? Quando você vê uma flor ali, é de fato uma glória. Você olha aquilo, você quer cheirar, você quer arrancar, você quer pegar para si. Você olha os campos, né, floridos ali, é uma coisa linda. É uma coisa bela, belíssima. Quem gosta disso, né? Quem gosta de jardim, quem gosta de flores, né? Observa aquilo ali e vê, há uma glória naquilo ali. É algo lindo, mas você vai embora e passa um tempo, quando você volta, né? A flor murchou, né? A relva murchou, aquilo morreu, né? Aquilo acabou. Então uma coisa que era gloriosa num mês, no outro já não é mais. Passou rápido, numa semana, né? Tava florido, né? Depois de um tempo, eu não sou especialista nisso, né? Mas depois de um tempo, tá tudo murcho. Aquele campo que era lindo, que era florido, depois de um tempo que você vai para lá, murchou, aquilo acabou, né? O campo inteiro tá seco, o campo inteiro, na verdade, tá murcho. Cadê aquela glória? Cadê o cheiro da flor, né? Que se foi, aquilo acabou. Então, a palavra de Deus aqui, ela que diz que a humanidade é como isso, como a relva e como a flor da relva. Então é por isso que o homem, ele não pode ser soberbo. A humanidade ela não pode jamais ser soberba. A soberba é o esquecimento da humanidade, né? A soberba, ela desumaniza o homem. Então, porque aquele que é soberbo, ele, na verdade, ele está tendo uma percepção errada. Aquele que é soberbo, ele de alguma forma está se achando divino, né? Por isso que a soberba é o esquecimento da humanidade, porque é o esquecimento de que o homem passa, é o esquecimento de que a humanidade morre, é o esquecimento da morte, de quem ele é o esquecimento de que ele não é nada. Hoje ele está vivo, amanhã ele está morto. E a gente está vivendo isso. Olha como um vírus, né, trouxe pânico para o mundo inteiro. Né? Olha como o homem reage em relação a isso, ao vírus, porque o homem, ele sabe que ele é passageiro. Isso é uma verdade das Escrituras. A palavra de Deus, ela frisa isso. O homem passa. Tiago chega a dizer que o homem é como uma neblina. Irmãos, se a gente for olhar de verdade, não deveria haver espaço para soberba em nosso coração.
Mas muitas das vezes a gente acaba sendo soberbo, a gente se acha de alguma forma, né? Ou a gente se acha muito intelectual, a gente se acha muito bonito, ou se acha muito poderoso, ou se acha muito rico, né? E de algum momento a gente esquece de que daqui a algumas horas a gente pode estar morto. Entende? Então a gente precisa olhar para a humanidade e lembrar dos campos, né, floridos. A gente olha e vê algo belo, mas daqui uns dias a gente volta para aquele campo e a gente pergunta: cadê a flor? Cadê os cheiros das flores? Se foi. O cheiro da flor se foi, acabou, murchou. Então, a glória da humanidade é como essa glória da relva, né? Que é a flor da relva. Ela murcha, ela cai. Né? Então a gente precisa ter isso em mente, de que a soberba ela desumaniza a gente. É muito melhor ser humano. Né? É muito melhor saber quem a gente é. Como o salmista diz: Senhor, ensina-me a contar, ou melhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que a gente encontre um coração sábio. Então, me ensina, ó Deus, me mostra o quanto eu sou breve, para que eu encontre um coração sábio, me mostre o quanto eu sou passageiro, para que eu veja que eu dependo de Ti, Senhor. Porque quando a gente vive dependendo de Deus, a gente vive, na verdade, dependendo daquele que é eterno. A gente vive, na verdade, dependendo daquele que tem toda a glória. Aí, então, a gente pode declarar: Tu és Deus e eu não sou. Entende? Só assim. Então, Senhor, abre os meus olhos, me mostra a minha fraqueza, mostra o quanto eu sou fraco, porque só assim eu posso buscar a Ti. Então, faça essa oração, pede para Deus mostrar que os seus dias são breves. Para a gente é bom saber que somos breves, porque saber que a gente é passageiro faz com que a gente busque aquele que é eterno. Entende? Então faz com que a gente se lance diante de Deus, faz com que a gente veja que somos pós-cinzas, de fato. Né? Então, essa visão da gente não é uma visão para você viver oprimido, não é isso que estou dizendo. Não é para você viver de cabeça baixa, oprimido, não. Mas é para você perceber que existe um Deus nos céus glorioso, né? Que você foi criado para Ele. Você foi criado para se satisfazer nele e não em si mesmo. Porque viver triste e oprimido, na verdade, seria se eu dependesse de mim mesmo para tudo. Aí sim, porque eu ia olhar para mim e ver: como que eu posso depender de mim mesmo para tudo se eu logo vou morrer? Se eu vou acabar? Tudo é vão, não é? Então tudo aqui embaixo é vaidade, tudo é vão. Agora, se eu tenho a percepção de que eu sou fraco, de que eu não tenho nada, de que minha vida é passageira e tão breve como um vapor, e eu olho para Deus e eu vejo que eu fui criado para Deus, para a glória de Deus, para viver na eternidade com esse ser magnífico, então tudo na vida muda. Entende? Tudo na vida ela vai mudar. Então é necessário Deus abrir os meus olhos para a minha própria fraqueza, para que só assim então eu possa encontrar a verdadeira força, que é o próprio Deus. Então eu posso olhar e dizer: existe algo que é poderoso o suficiente para sustentar a minha fraqueza. Sustentar a minha fraqueza no sentido de a força de Deus fortalece aquilo que deveria ser fraco. Entende? Então a palavra do Senhor, ela é poderosa. É por isso que eu disse: se o fundamento é eterno, se a gente é filho da palavra que é eterna, logo nós surgimos de uma semente imperecível e então a gente também não vai mais perecer. Então aquele que nasceu de novo, nasceu sim para uma vida eterna. Né? Então não há lugar para soberba, não deveria haver lugar para soberba. Como eu disse, a soberba é o esquecimento da humanidade, é o esquecimento de que você é homem, é o esquecimento de que você é humano, é o esquecimento de que você vai morrer. Tá? Então, cuidado com isso, a gente vai passar, isso é uma verdade, o homem não é nada, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Essa é a mensagem que Pedro está deixando para a gente aqui, essa é a mensagem. Então, Pedro ele diz a palavra do Senhor no verso 25, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então é um contraste aqui entre você e a palavra de Deus, não tem como, a palavra de Deus, você não consegue suportar isso. Né? A palavra de Deus ela é algo poderoso, ninguém pode acabar com a palavra do Senhor. Tá? Então esse é o contraste aqui de Pedro. A humanidade é passageira, é como a relva e sua flor, mas a palavra de Deus ela permanece para sempre, ela é eterna. Então Pedro fecha o verso 25 dizendo: essa é a palavra que lhes foi anunciada.
Então, onde está a beleza aqui do texto? Tá? Eu sou passageiro, a humanidade ela é passageira, mas algo foi anunciado para a gente. Algo foi anunciado para a gente. E Pedro diz que a palavra, essa palavra que é eterna, essa palavra que é imperecível, foi anunciada para a gente. Foi anunciada para a humanidade que perece. Olha que bonito, a palavra imperecível, ela foi pregada e anunciada para aquilo que perece. Aquilo que perece somos nós. Então Pedro ele exalta a palavra que o evangelho da verdade, a palavra de Deus, foi pregada para a gente. Foi pregada para homens que iriam morrer eternamente. Né? E que na verdade já estavam mortos. Então essa palavra foi pregada para a gente, foi pregada para a igreja daquela época. Então Pedro está lembrando isso, vocês foram regenerados por meio da palavra do Senhor. E essa palavra que Pedro exalta, que é eterna, que não acaba, ela foi anunciada para a gente. Nós ouvimos dessa palavra, nós ouvimos daquilo que é belo, daquilo que é eterno. Né? Então a gente foi regenerado pelo poder dessa palavra. Por que essa palavra aqui de Pedro, por que esse texto é importante para a gente? Nós temos o coração que é um coração pecador ainda, né? É um coração que peca, né? É um coração que às vezes duvida ainda, né? E eu não estou falando aqui somente, não é hora de eu falar da dúvida em relação a Deus, dessa incredulidade, na verdade da dúvida, né? Que alguns cristãos até podem passar por isso, mas eu não quero falar disso. Mas eu quero falar de uma dúvida que ainda vem nos nossos corações, né? É assim, será que Deus ainda pode converter homens ainda hoje? Será que Deus pode converter aquela pessoa da minha família que parece que não tem mais jeito? Será que a palavra do Senhor ela ainda é poderosa para converter uma pessoa? Então, essa dúvida surge também nos nossos corações, né? A gente olha para uma determinada pessoa e diz assim, pode esse homem nascer de novo? Pode esse filho renascer? Deus pode salvar meu filho? Deus pode salvar meu pai, meu avô, meu tio, meu irmão, minha esposa, meu esposo, sei lá. Pode salvar? É uma dúvida que surge. E às vezes a malignidade da pessoa ela é tão grande ali, a gente vê, ela é tão grande que de alguma forma a gente olha e diz assim, Deus não. É como se a gente tornasse a palavra de Deus ali impotente. Né? Pelo fato da gente exaltar a malignidade do coração do homem, a gente rebaixa a palavra de Deus. Isso não pode acontecer, gente. A palavra de Deus está sempre acima da malignidade. Né? A palavra de Deus ela é muito mais poderosa do que tudo que é maligno. Ela é mais poderosa do que tudo que é maligno. É por isso que a gente precisa acreditar naquilo que eu disse no início da pregação. A palavra de Deus ela é violenta. Ela precisa ser violenta e glória a Deus porque ela é violenta. Glória a Deus porque ela pode invadir a minha vida em momentos difíceis e inclinar o meu coração a Deus, entende? Glória a Deus que ela tem essa violência. E ela pode fazer isso no coração de um homem ímpio. Ela pode invadir aquele coração ímpio, né? Alguns por muito tempo, né, pregaram a palavra de Deus como algo frouxo, né, como algo que está ali, né, batendo na porta. Por favor, me deixe entrar. Eu não quero pregar isso. Eu quero pregar algo forte, algo violento, algo que derruba a porta do coração, né, e transforma o coração do homem. Porque realmente existem homens tão vis, que se a palavra de Deus não for lá e arrebentar aquela porta, não tem jeito, né? Então, não é por força nossa, não é por força nem por violência, mas da nossa converte ou eu te mato, não é isso, né? Mas é pelo Espírito. Então o Espírito age de forma forte, né? A palavra ela age sim de forma poderosa e violenta no coração do homem. Então, depois dessa exposição aqui, eu espero que a gente tenha mais confiança na palavra de Deus, que ela sim faz o trabalho dela. A gente simplesmente prega e deixa a palavra de Deus agir, fazer tudo no coração de todos, né? No coração de todos aqueles que nos ouvem. Então eu quero aqui encorajar vocês com alguns testemunhos. Por exemplo, o primeiro testemunho que eu quero dar a vocês, né? Primeiro eu vou usar a Bíblia e depois eu vou dar um testemunho na história da igreja e vou encerrar essa pregação. Meus irmãos, eu quero usar aqui Paulo como exemplo, o apóstolo Paulo. Paulo, ele diz que ele era o principal dos pecadores, entende? Ele mesmo diz isso, eu sou o principal dos pecadores. O que é o principal dos pecadores ali? É aquele pecador que se destaca como pecador no meio de todos os pecadores, entende?
Existe isso, aquele pecador que se destaca no meio de pecadores. É aquele que você olha assim, todos esses são pecadores, mas aquele ali é uma praga. Entende? Então, Paulo era praga. Né? Eu não sei se isso te choca, mas Paulo era praga. Ele era o principal dos pecadores. Você deve se lembrar, né, do Paulo quando ele era jovem, né? Estevão, que era um homem santo, que pregava a palavra do Senhor, um homem santo, ele foi apedrejado, e o jovem Saulo, que é Paulo, segurava as vestes daqueles que matavam Estevão. Então a crueldade de Paulo já estava ali sendo evidenciada. Né? Ele se dizia crer no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas Paulo odiava Jesus Cristo, irmãos. Eu preciso lembrar vocês disso. Paulo odiava Jesus Cristo. Ele não acreditava na ressurreição de Cristo. Ele odiava os cristãos, ele odiava a igreja. Paulo tinha um ódio mortal pela igreja. Ele perseguia a igreja, ele queria matar a igreja. Pode um homem desse se converter? Então, muitos cristãos hoje olhariam para Paulo e diriam assim, um dia Deus vai matar esse homem. Né? A igreja hoje olharia assim, muitos da igreja assim, não, esse homem não vai se converter, Deus vai matar ele. Quando ele estiver vindo perseguir a igreja, quando ele estiver chegando, Deus vai fulminar ele. Mas foi o contrário. Né? Um dia Paulo estava indo, né, para matar os cristãos no caminho de Damasco, e nessa estrada, ao invés de Deus chegar e fulminar Paulo, Jesus veio ao encontro de Paulo. Jesus foi ao encontro de Paulo e Paulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele disse, Saulo, eu sou Jesus, aquele que você persegue. E ali a gente sabe que Paulo ele foi convertido por Jesus Cristo. A gente sabe a história de Paulo. Ele foi convertido. Vocês lembram do choque, né, que Ananias ali ele tomou quando Deus mandou Ananias encontrar Saulo para curar a cegueira dele e tudo mais? Vocês lembram do choque que causou ali? Não, esse homem é o perseguidor da igreja. Ou seja, então o próprio homem de Deus ali, de alguma forma, sabia que Paulo era o principal dos pecadores. Foi um choque. Não, Senhor, aquele era o perseguidor da igreja. É ele que persegue a igreja. Mas Deus falou para esse homem, não, ele é um instrumento nas minhas mãos. Então percebe que a palavra de Deus ela invade o coração de Paulo ali e converte Paulo. Faz do perseguidor agora aquele que vai ser o maior ganhador de almas, talvez, da história do cristianismo. O homem que mais amou Jesus Cristo, irmãos. Então Paulo, aquele que odiava Jesus Cristo, agora depois da conversão ele passa a amar Jesus Cristo como o maior tesouro da vida dele. Então a palavra de Deus ela foi poderosa para converter Paulo. Entende? Jesus é poderoso para converter Paulo, porque não é poderoso para converter seu tio. Porque não é poderoso para converter seu pai, sua mãe. Entende? Lembra do ladrão da cruz, pendurado, um ladrão? Teve um encontro com Cristo ali na hora da morte, foi salvo. Então Jesus ele tem esse poder sim de converter. E aqui eu quero terminar com um testemunho de um homem, né, muito bonito, que é o John Newton. É um pastor do século XVIII, né? Então John Newton ele é conhecido por ter sido um homem muito devasso, um homem pervertido. Né? John Newton ele era conhecido por ser um homem blasfemo, ele blasfemava de Deus. Então, parece que a mãe dele morreu quando ele tinha mais ou menos 7 anos de idade. De alguma forma, a mãe dele falou algumas coisas de Deus para John Newton. Né? E John Newton sabia de Deus e tudo mais, mas ele sempre blasfemava, ele tinha um coração blasfemo. Ele se tornou, mais ou menos com 22 anos, capitão de um navio negreiro. Né? Então, alguns biógrafos dizem que provavelmente John Newton estuprava as escravas. Olha isso. Era um homem totalmente pervertido. Ele estuprava, provavelmente estuprava as escravas. Ele chegava a dizer, ele não tinha prazer no álcool, mas ele bebia para fazer com que os outros homens se tornassem embriagados, né, bêbados, porque ele gostava de ver aquilo. Ele gostava de ver os homens entregues à impiedade. Então John Newton ele era um homem totalmente ímpio. Ele era o filho da impiedade. Ele mesmo dizia isso, que ele era ímpio, ele era devasso. Alguns chegam a dizer que ele tinha até contato com feitiçarias e tudo mais. Então, olha esse homem blasfemo que odiava a Deus. Então, num dia ele estava no navio. Então, houve uma grande tempestade. O mar se tornou revolto. Tarde da noite, as águas começaram a entrar no barco. John Newton ele pulou junto com os outros homens. Tentaram tirar a água do barco. E a água entrava e eles não conseguiam dar conta daquilo ali. Um dos homens daquela tripulação morreu, foi levado
pelas águas. Então, naquele momento ali de desespero, a morte chegando para John Newton, aquele homem que sempre blasfemava de Deus, naquele momento, na tempestade, ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós. Então, um homem ímpio ali no momento do desespero, ele orou, ele disse: Senhor, tem misericórdia de nós. Então, o relato de John Newton ali é que quando ele pronunciou essa palavra, olha só, gente, que algo magnífico, algo que está além das minhas forças. Algo, sei lá, é algo magnífico, está além da minha mente isso aqui. Porque enquanto aquele homem que era blasfemo, ele pronunciava essa oração, gente, ali não tinha um pregador no navio. Não tinha um pregador dizendo, convertam-se, porque não. A própria palavra que saiu da boca do John Newton, que ele disse, Senhor, tem misericórdia de nós. John Newton diz que aquela palavra, ela foi a Deus e aqueceu o coração dele. Né? Então, aquela palavra que ele pronunciou ali foi poderosa para aquecer o coração do John Newton. Né? Depois de um tempo a tempestade acalmou, eles ficaram boiando ali e depois John Newton foi convertido a Deus. Né? Então ele se tornou um grande pastor de almas, ao ponto de um pastor chamado Tim Keller, vocês conhecem, um pastor da atualidade, né? Disse que John Newton, para ele, foi um dos maiores, ou o maior pastor da história da igreja. Então um homem que era ímpio, blasfemo, que provavelmente estuprava as escravas, que tinha prazer na impiedade. John Newton chegava a dizer que se ele pudesse, ele traria todos os homens para a impiedade junto com ele. Né? Ele tinha ambição de um César, ele tinha tudo isso nele. Né? Toda essa maldade, ele foi convertido, se tornou um pastor de almas, um homem piedoso. Né? Como J. Packer dizia, né, que ele era um pastor suave, era um homem brando. Como é que pode isso? Regenerado, ele foi regenerado por Deus. Então eu estou dizendo essas coisas para que você saiba que a palavra de Deus foi poderosa para salvar Paulo, foi poderosa para salvar John Newton, e John Newton se dizia o pior dos pecadores, aí fica ali, né? John Bunyan também se dizia o pior dos pecadores, e aí? Eram homens que de fato eram perversos, entende? E se converteram. O que isso significa? Que a palavra de Deus ela é poderosa sim, para converter o maior dos pecadores. Hoje tem vários homens, grandes pecadores, homens que se destacam no meio dos pecadores, homens vis, homens cruéis. Mas aqui eu quero mostrar para vocês a força da palavra do Senhor. Não há homem cruel, não há homem cruel que tenha um coração mais poderoso do que a palavra de Deus. A gente prega a palavra de Deus e deixa o Espírito fazer o resto. A palavra de Deus tem poder. É como um martelo que esmiuça a penha, esmiuça a rocha, torna a rocha pó. Né? Então a gente precisa crer nisso. E para você, meus irmãos, que já é salvo em Cristo Jesus, que vive, né, que vive a vida com Deus já, é importante a gente confiar nisso, porque a gente ainda passa por lutas, né? Os nossos corações, a gente ainda tem carrapichos, a gente ainda luta com coisas que a gente queria que fosse para longe de nós. A gente precisa confiar na palavra do Senhor. A palavra do Senhor é poderosa também para continuar purificando os nossos corações. Porque, como Paulo disse, aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então a palavra de Deus é poderosa para inclinar os nossos corações, sim, a palavra dele é poderosa para nos tornar mais piedosos, mais santos. Então que a gente confie na palavra do Senhor, porque ela é de fato poderosa. Né? E eu quero aqui encorajar vocês a terem esperança na palavra de Deus. Ponha toda a esperança de vocês na palavra do Senhor. Então, eu estou com Pedro. A palavra de Deus ela é viva, ela é permanente. A palavra de Deus dura para sempre. E essa palavra nos regenerou. Então, que a gente venha cada vez mais crescer em conhecimento e em graça e na confiança da palavra de Deus. A palavra tem poder. Todo o poder está na palavra. Lembrando que Deus criou o mundo com a palavra. Ele disse, e haja luz. E a Bíblia disse, e houve luz. Ele fala e muda as coisas. O nosso Deus é poderoso. Que a gente venha confiar cada vez mais na palavra dele. Que Deus venha abençoar o seu coração por meio dessa pregação.
e que você confie mais em Deus e que eu confie mais em Deus também. Que Deus nos abençoe ricamente. Que a graça dele esteja conosco, meus irmãos. Tenha uma boa noite, tenha uma boa semana e quarta-feira tem uma nova mensagem, um novo sermão. Que Deus nos abençoe. Amém.